Você já tomou uma decisão que parecia perfeita na hora, mas que depois se revelou um desastre completo? Talvez você tenha entrado num negócio que parecia lucrativo e perdeu dinheiro. Ou começou um relacionamento com alguém que parecia um príncipe e virou um pesadelo. Você olhou, analisou, usou a sua lógica e tudo parecia certo. Mas no fim, você foi enganado. Por que isso acontece? Bem-vindo à segunda temporada da nossa série Dias de Glória. Aqui, vamos focar nas estratégias práticas para vencer as batalhas do dia a dia. E hoje, vamos analisar o erro mais comum e perigoso da vida cristã. O erro de confiar na própria inteligência e esquecer de consultar a Deus. Estamos em Josué capítulo 9. O povo de Israel estava voando alto, tinham derrubado Jericó e vencido Ai. Eles eram a superpotência da região. E quando você está no topo, você se torna um alvo não só de ataques diretos, mas de fraudes. Um grupo chamado Gibeonitas sabia que não podia vencer Israel na espada, então decidiram vencer na lábia. Eles desmontaram um teatro perfeito. Vestiram roupas velhas, pegaram pães bolorentos, sandálias rasgadas e foram até Josué dizendo: nós viemos de uma terra muito distante. Queremos fazer uma aliança de paz com vocês. Josué, o grande general, olhou para as roupas velhas e pensou: faz sentido. Ele olhou para o pão mofado e pensou: a prova está aqui. A lógica dele dizia que era verdade. Os sentidos dele diziam que era verdade. Então ele assinou o Tratado de Paz. Mas a Bíblia registra o erro fatal numa frase curta e devastadora: eles aceitaram a provisão dos homens, porém não pediram conselho ao Senhor. 3 dias depois, descobriram que era tudo mentira. Os gibeonitas eram vizinhos, inimigos disfarçados, mas era tarde demais. A aliança estava feita. Israel teve que carregar aquele peso por gerações. A lição aqui é brutal. A intuição humana não é suficiente. O inimigo não aparece com chifres e tridente. Ele aparece como uma oportunidade imperdível, como algo agradável aos olhos. E se você toma decisões baseado só no que vê, você será enganado. Quantas vezes nós fazemos igual a Josué? Olhamos o salário da vaga e dizemos: é bênção, mas não oramos para saber se aquele ambiente vai destruir nossa saúde mental. Olhamos a aparência da pessoa e dizemos: é a pessoa certa, mas não oramos para ver o caráter. Não pedir conselho ao Senhor é a raiz de quase todos os nossos sofrimentos evitáveis. O diabo é o pai da mentira. E ele é muito mais inteligente que você, mas ele não é mais inteligente que o Espírito Santo. Se Josué tivesse parado 5 minutos para orar, Deus teria revelado a farsa na hora. O Espírito Santo é o nosso detector de mentiras divino, mas ele só fala se nós perguntarmos: a partir de hoje, estabeleça uma regra inegociável na sua vida. Nada passa sem oração. Não assine o contrato sem orar. Não entre na sociedade sem orar. Pare de confiar na sua experiência e comece a confiar na direção divina. Deus quer te livrar de alianças que vão drenar a sua unção. Mas para isso, você precisa fechar os olhos físicos e abrir os olhos espirituais, através da oração. Não coma o pão mofado do engano. Peça o pão fresco da revelação. Se você quer blindar a sua vida contra as armadilhas do inimigo, nesta nova temporada, deixe-o. Você já passou pela situação terrível de fazer algo com a melhor das intenções e ser interpretado da pior maneira possível. Você tentou ajudar e disseram que você estava se intrometendo. Você ficou em silêncio para não brigar e disseram que você era arrogante. O mal-entendido é uma das armas mais destrutivas que o inimigo usa para implodir famílias, igrejas e amizades sólidas. A maioria das guerras não começa por causa de ódio, começa por causa de uma suposição errada.
Bem-vindo ao 12º episódio da nossa série Dias de Glória. Estamos avançando na segunda temporada, aprendendo a vencer as batalhas do dia a dia. E hoje vamos falar sobre como evitar a guerra civil dentro da sua casa. Abra sua mente para Josué capítulo 22. A conquista de Canaã tinha terminado. As tribos estavam voltando para suas casas. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés construíram um altar gigantesco, imponente, na beira do rio Jordão. Quando o resto de Israel viu aquilo, o pânico se espalhou. A fofoca correu solta. Vocês viram? Eles construíram outro altar. Eles estão abandonando a Deus. Eles viraram idólatras. A suposição virou verdade em segundos. O texto diz que toda a congregação se reuniu para subir em guerra contra eles. Pense nisso. Irmãos que lutaram juntos lado a lado por anos estavam prontos para matar uns aos outros por causa de uma construção de pedras que eles nem sabiam para que servia. Eles julgaram a intenção baseados na aparência. Graças a Deus, antes de lançar a primeira flecha, eles enviaram um sacerdote chamado Finéias para perguntar: "Que traição é essa que cometestes?" E a resposta das tribos acusadas foi chocante. Eles disseram: "O Senhor sabe que não foi por rebeldia. Nós construímos este altar não para fazer sacrifícios, mas para servir de testemunho." Nós fizemos isso para que no futuro os seus filhos saibam que nós também adoramos ao mesmo Deus. Isso não é um altar de idolatria, é um monumento de união. O que parecia um ato de guerra era na verdade um ato de amor e fé. Israel quase cometeu um massacre por causa de uma interpretação errada. Max Lucado nos pergunta hoje: quantas guerras você já começou na sua vida baseada em uma suposição falsa? O marido chega tarde do trabalho e a esposa assume que ele não se importa com a família, quando na verdade ele estava fazendo hora extra para pagar as férias. O filho não atende o telefone e o pai assume que é rebeldia, quando na verdade a bateria acabou. O irmão da igreja não te cumprimenta e você assume que ele é orgulhoso, quando na verdade ele é míope e estava sem óculos. Nós somos juízes rápidos e impiedosos. Nós preenchemos as lacunas do silêncio com as piores hipóteses possíveis. E isso destrói a unidade. A lição de Josué 22 é clara. Nunca assuma a má intenção do outro sem antes perguntar. A Bíblia diz em Provérbios: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Se Israel tivesse atacado sem perguntar, teria sido uma tragédia irreversível. A solução para o conflito foi o diálogo. Finéias foi lá e perguntou por quê. E a resposta trouxe paz. Talvez hoje você esteja armado contra alguém da sua família ou do seu trabalho. Você já montou o tribunal na sua cabeça, já deu a sentença e já preparou a execução. Pare agora. Desarme o seu coração. Faça a pergunta difícil. Fulano, eu vi isso e me senti assim. Foi essa a sua intenção? Você vai se surpreender ao descobrir que, na maioria das vezes, o altar que parecia de idolatria é na verdade um altar de testemunho. O diabo odeia a união. Ele sabe que uma casa dividida não subsiste. Por isso, ele lança a semente da discórdia, a fofoca, o disseram que ele disse. Não seja um soldado na guerra do diabo, seja um pacificador no exército de Deus. Dias de glória são dias de relacionamentos saudáveis. São dias onde a gente conversa em vez de acusar. São dias onde a gente acredita no melhor das pessoas até que se prove o contrário. Hoje, tome a decisão de quebrar o ciclo da ofensa na sua vida. Se tem um mal-entendido pendente, seja você o Finéias que vai lá resolver com sabedoria e não com espada. Construa pontes onde o inimigo quer cavar trincheiras. Se você quer ter uma família blindada contra a fofoca e o julgamento, deixe o seu like como um sinal de paz e escreva nos comentários a sua decisão de hoje. Eu escolho a paz e não a guerra. Você já se sentiu cercado? Já olhou ao redor no seu ambiente de trabalho e sentiu que você era o único tentando fazer o certo enquanto todos os outros jogavam sujo? Ou talvez na sua família, onde você é o único que ora,
o único que busca a Deus, enquanto todos os outros parecem caminhar na direção oposta. A sensação de estar em minoria é assustadora. A matemática humana nos diz que 10 vencem 1. A lógica nos diz que um exército grande esmaga um soldado sozinho. E quando nos sentimos pequenos e em desvantagem, a tendência natural é recuar, se esconder e aceitar a derrota. Mas se você está se sentindo sozinho contra uma multidão de problemas hoje, eu tenho uma notícia que vai explodir a sua mente e blindar o seu espírito. Bem-vindo ao 13º episódio da nossa série Dias de Glória. Estamos na 2ª temporada, aprendendo a usar as armas de Deus no dia a dia. Hoje vamos falar sobre a matemática da vitória. Abra sua Bíblia ou anote no seu coração o que diz Josué capítulo 23, versículo 10. Josué já estava velho, quase partindo, e ele deixa essa bomba atômica de encorajamento para o povo. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus quem peleja por vós, como já vos disse. Pare e analise essa proporção. 1 contra 1000. Isso é impossível na física. Isso é suicídio na estratégia militar. Mas no reino de Deus, isso é promessa. A Bíblia está cheia de exemplos dessa matemática invertida. Gideão tinha 300 homens contra 135.000 midianitas e venceu. Davi era um menino com uma pedra contra um gigante blindado e venceu. Elias estava sozinho contra 450 profetas de Baal e venceu. O que Josué está nos ensinando aqui é o segredo da maioria de 1. Max Lucado diz uma frase que você precisa tatuar na sua alma. Deus mais 1 é sempre a maioria. Não importa quantos estão contra você. Se Deus está no seu time, a balança pende para o seu lado com um peso infinito. O problema é que nós passamos tempo demais contando os inimigos e tempo de menos olhando para o general. Nós ficamos obcecados com o tamanho da dívida, com o número de sintomas, com a quantidade de fofocas. E quanto mais contamos os problemas, menores nos sentimos. Josué nos convida a inverter o olhar. Ele diz: é o Senhor quem peleja por vós. A razão pela qual 1 pode perseguir 1000 não é porque esse 1 é o Rambo ou um super-herói. É porque esse 1 é apenas a ponta da lança. Quem está empurrando a lança é o Deus Todo-Poderoso. Quando você entende isso, a solidão desaparece. Você pode ser o único cristão na sua faculdade, mas você não está sozinho. O Espírito Santo está com você, e ele convence o mundo do pecado. Você pode ser a única pessoa honesta na sua empresa, mas a justiça de Deus é o seu escudo. Você pode estar enfrentando um diagnóstico médico sozinho numa sala fria de hospital, mas o médico dos médicos está segurando a sua mão. A promessa diz que você perseguirá. Note que é uma postura ofensiva, não defensiva. Muitos cristãos vivem na defesa, apenas tentando sobreviver aos ataques. Mas a promessa de Josué 23 é de avanço. Você vai fazer os seus inimigos correrem. A depressão vai ter que correr, a miséria vai ter que correr, o medo vai ter que correr. Porque quando você se levanta na autoridade de Cristo, não é você que eles veem. Eles veem o leão da tribo de Judá rugindo através de você. Então, levante a cabeça. Pare de choramingar dizendo, eu sou só 1, eu não aguento. Você não é só 1. Você é um filho amado, revestido de poder, habitado pelo Espírito e guardado por anjos. O inferno treme quando um justo se levanta para orar. Um clamor seu vale mais do que 1000 gritos do mundo. Hoje, Deus quer mudar a sua mentalidade de vítima em minoria para vencedor em maioria. Olhe para essa montanha de problemas e diga: vocês podem ser 1000, mas o meu Deus é infinito e Ele luta por mim. Saia da caverna do medo. Assuma o seu posto. A vitória não depende de quantos estão com você. Depende de quem está em você. Se você recebe essa força sobrenatural hoje, deixe o seu like como um ato de coragem. E declare nos comentários a matemática do céu. Você já se perguntou por que certas áreas da sua vida
parecem estar travadas, não importa o quanto você ore. Você jejua, você vai à igreja, você lê a Bíblia, mas aquela sensação de peso, de derrota e de confusão mental nunca vai embora. É como se você estivesse tentando correr uma maratona arrastando uma âncora de ferro. Se você se sente preso hoje, pode ser que você tenha caído na armadilha mais sutil e perigosa que existe. A armadilha da mistura. Bem-vindo ao 14º episódio da nossa série Dias de Glória. Estamos na 2ª temporada, aprendendo a manter a vitória. Hoje, Josué vai nos dar um alerta de sobrevivência espiritual, que está registrado no capítulo 23, versículos 12 e 13. O povo já estava na terra prometida, eles estavam confortáveis, e quando estamos confortáveis, baixamos a guarda. Começamos a olhar para os vizinhos pagãos, para os costumes do mundo e pensamos: não tem nada a ver, eu sou forte, eu posso andar com eles, eu posso assistir isso, eu posso fazer aquilo que não vai me contaminar. E é aí que Josué levanta a voz como um trovão. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque se de alguma maneira vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós. Pare e escute o barulho da porta se fechando. Deus diz: se você se misturar, eu paro de lutar. Se você fizer aliança com o inimigo, Deus retira a proteção. Mas o aviso fica ainda pior. Josué descreve o que acontece com quem brinca com o pecado usando 4 metáforas terríveis. Ele diz que essas coisas serão para vós por laço, rede, açoite nas costas e espinhos nos olhos. Analise comigo. Primeiro, o laço. O laço é algo que te pega de surpresa. Você acha que é liberdade, mas é prisão. Aquele relacionamento jugo desigual parecia amor, mas virou um laço emocional. Aquele vício parecia alívio, mas virou um laço químico. Segundo, a rede. A rede te imobiliza. Você tenta sair e se enrola mais. Terceiro, o açoite nas costas. O pecado promete prazer, mas entrega dor. Ele te bate, ele te humilha. E quarto e mais assustador, espinhos nos olhos. O pecado te cega. Você perde a visão espiritual. Você para de ver o perigo. Você para de ver a Deus. Talvez hoje você esteja flertando com o perigo. Você diz: é só um pouquinho, é só uma mensagem, é só um negócio meio duvidoso. Deus está gritando: corta isso agora. Se você não cortar o mal pela raiz enquanto ele é pequeno, ele vai crescer e virar um espinho no seu olho. A Bíblia diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma gota de veneno contamina o copo inteiro de água pura. Não negocie seus valores. Não venda sua primogenitura por um prato de lentilhas. A vitória nos dias de glória exige uma posição radical. Você precisa ter a coragem de dizer não para amizades que te afastam de Deus. Dizer não para ambientes que sujam a sua mente. Dizer não para oportunidades que comprometem a sua integridade. Mas eu vou ficar sozinho. Melhor sozinho com Deus do que acompanhado no caminho da destruição. Lembre-se do vídeo passado. Um com Deus é maioria. Não tenha medo de ser santo. Não tenha medo de ser diferente. O mundo está cheio de gente igual, gente morna, gente misturada. O mundo está desesperado para ver alguém que brilha de verdade, alguém que não se vende, alguém que é puro. Seja essa pessoa. Se você sente que tem alguma mistura na sua vida, alguma rede te prendendo, hoje é o dia do rompimento. O Espírito Santo está com a tesoura na mão, pronto para cortar esses laços. Mas você precisa autorizar. Você precisa querer ser livre. Se você está disposto a limpar a sua vida para viver a plenitude de Deus, deixe o seu like como um sinal de purificação e declare nos comentários a sua decisão de santidade. Eu escolho não me misturar. Você já fez uma promessa sincera a Deus num momento de dor ou de grande emoção, dizendo que ia mudar de vida,
que ia largar aquele vício ou que ia se dedicar mais à oração, mas passadas 2 semanas você esqueceu completamente e voltou a viver como antes. A falha não está na sua intenção, a falha está na sua memória. O ser humano tem uma capacidade assustadora de esquecer os milagres e os compromissos. Nós somos esquecidos espirituais. É por isso que muitas pessoas vivem em círculos, prometendo e falhando, prometendo e falhando. Se você quer quebrar esse ciclo de inconstância e firmar o seu pé na rocha, você precisa entender o segredo estranho e poderoso que Josué usou no último dia da sua liderança. Bem-vindo ao 15º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje vamos aprender como eternizar a nossa decisão. Abra sua mente para o final do livro de Josué, capítulo 24. Depois que o povo jurou, nós serviremos ao Senhor, Josué sabia que palavras o vento leva. Ele sabia que a emoção do momento passaria. Então ele fez algo físico. A Bíblia diz que ele escreveu as palavras no livro da lei e depois tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E então Josué disse uma frase que parece loucura. Eis que esta pedra nos servirá de testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e servirá de testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Pense nisso. Uma pedra não tem ouvidos, uma pedra não tem cérebro. Mas Josué estava ensinando um princípio espiritual profundo. A sua fé precisa de um marco visual. A pedra era um ponto de contato físico para uma realidade espiritual. Toda vez que um israelita passasse por aquela árvore e olhasse para aquela pedra grande, ele se lembraria instantaneamente: eu prometi, eu fiz uma aliança naquele dia, eu não posso voltar atrás. A pedra não deixava eles esquecerem. Nós falhamos porque confiamos apenas na nossa mente, mas a nossa mente é bombardeada por 35.000 decisões por dia, por redes sociais, por problemas. A promessa que você fez a Deus no culto de domingo é soterrada pela urgência da segunda-feira. Você precisa de uma pedra de testemunho. Você precisa tangibilizar a sua fé. O que isso significa na prática para nós hoje? Significa que você não pode deixar sua vida espiritual apenas no campo das ideias. Você precisa materializar o seu compromisso. Talvez a sua pedra seja escrever a sua aliança num papel, assinar, colocar a data e colar no espelho do banheiro, onde você vê todo dia. Talvez seja um objeto simbólico que você coloca na sua mesa de trabalho para te lembrar de ser honesto. Talvez seja um diário de oração. Quando você tira o compromisso da mente e coloca no mundo físico, você está dizendo para o mundo espiritual e para a sua própria carne: isso é sério, isso é real, eu não vou recuar. Aquela pedra em Siquém ficou lá por séculos. Gerações passaram e a pedra continuou gritando em silêncio: vocês prometeram servir a Deus. Deus leva a sério os nossos votos. A Bíblia diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Por isso, Josué criou esse gatilho de memória. Ele queria proteger o povo da própria fraqueza. Hoje, eu te desafio a deixar de ser um cristão de sentimentos passageiros e se tornar um cristão de marcos eternos. Pare de confiar que você vai lembrar de orar. Crie um sistema. Crie um marco. Erga a sua pedra. Se você decidiu perdoar alguém, escreva isso. Se você decidiu consagrar suas finanças, materialize isso com uma oferta ou um voto escrito. Faça algo que os seus olhos possam ver quando a sua fé estiver fraca. Quando o diabo vier te acusar ou te tentar a voltar para o Egito, você vai olhar para a sua pedra de testemunho e dizer: não, eu tenho um marco, eu tenho uma aliança firmada, naquele dia, naquela hora, e aquela pedra é minha testemunha de que eu sou do Senhor. A vida cristã vitoriosa é feita de marcos que não podem ser movidos. Quem não registra a aliança, esquece o compromisso. Quem não tem marcos, se perde no caminho. Hoje é o dia de fincar a bandeira. Hoje é o dia de colocar a pedra debaixo do carvalho e dizer: daqui eu não volto. Daqui para trás, nunca mais.
Se você está pronto para firmar essa aliança inquebrável, deixe o seu like como quem crava uma estaca no chão. E escreva nos comentários a sua data e o seu compromisso. Hoje eu firmo minha aliança. Você já sentiu que, tecnicamente, a sua vida está boa, mas interiormente você está esturricado? Você olha ao redor e vê que Deus te abençoou. Você tem saúde, tem uma casa, tem a salvação garantida. Você já conquistou a sua terra prometida. Mas quando você encosta a cabeça no travesseiro e olha para dentro da sua alma, parece um deserto. Falta brilho, falta alegria, falta aquele frescor de quem está apaixonado pela vida. Você vive numa rotina mecânica de bênçãos secas. Se você se identifica com essa aridez espiritual, este vídeo é a água que você estava procurando. Bem-vindo ao 16º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje vamos falar sobre como transformar a sua terra seca em um jardim regado. Existe uma história escondida no final do livro de Josué, no capítulo 15, e repetida em Juízes capítulo 1, que é a chave para essa virada. É a história de Axas, a filha de Caleb. Caleb, o grande guerreiro, deu a sua filha em casamento a um herói chamado Otiniel. Como presente de casamento, Caleb deu a ela uma porção de terra. Mas havia um problema. A terra ficava no Negueb. A palavra Negueb significa seco ou sul árido. Axas recebeu a herança. Ela era dona da terra, mas a terra não produzia vida, porque não tinha água. Muitos cristãos estão exatamente nessa posição hoje. Você recebeu a herança da salvação. O seu nome está no livro da vida. O céu é seu. Mas aqui na terra, a sua vida emocional é um Negueb. Você é um cristão seco, mal-humorado, ansioso e sem vida. Mas o que Axas fez? Ela nos ensina 3 passos para sair da seca. Primeiro, ela identificou o problema. Ela não fingiu que estava tudo bem. Ela olhou para a terra e disse: Pai, isso aqui é bom, mas não é suficiente. Eu não posso plantar nada aqui sem água. Segundo, ela foi até a fonte de autoridade. A Bíblia diz que ela montou no seu jumento e foi até Caleb, seu pai. E quando ela chegou, ela apeou, ou seja, ela desceu do jumento. Isso é um sinal de humildade e reverência. E terceiro e mais importante, ela pediu com ousadia. Caleb perguntou: O que você quer, minha filha? E ela disse a frase que deve se tornar a sua oração hoje: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. Que oração poderosa! Ela não devolveu a terra, ela não reclamou da terra. Ela disse: Pai, obrigado pela terra, mas a terra sozinha não serve. Eu preciso da água para fazer a terra florescer. E qual foi a resposta do pai? A Bíblia diz que Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ele deu tudo, fontes de cima e fontes de baixo. Essa é a promessa de Deus para você hoje. Deus é o seu Pai, Caleb celestial. Ele já te deu a terra, a sua vida, seu trabalho, seu ministério. Mas Ele sabe que você precisa das fontes. O que são as fontes superiores? São as bênçãos espirituais. É a paz que excede o entendimento. É a alegria do Espírito Santo que não depende das circunstâncias. É a presença de Deus descendo como chuva sobre a sua cabeça. E o que são as fontes inferiores? São as provisões terrenas. É o dinheiro para pagar a conta. É a saúde para o seu corpo. É o amigo para te abraçar. Deus não quer te dar apenas coisas espirituais e te deixar passar fome, nem te dar apenas dinheiro e te deixar vazio por dentro. Ele quer te dar as 2 fontes. Ele quer irrigar a sua vida de cima a baixo. O problema é que nós paramos de pedir. Nós nos conformamos com o Negueb. Nós dizemos: ser cristão é assim mesmo, é carregar a cruz e sofrer. Não. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Abundância é fonte jorrando. Rios de água viva fluirão do seu interior. Se a sua vida está seca, a culpa não é da terra, é da falta de pedido. O Pai está pronto para abrir a torneira do céu.
Mas ele está esperando você descer do jumento do seu orgulho, chegar diante dele e dizer: Senhor, não me basta ter a salvação, eu quero a alegria da salvação. Não me basta ter o casamento, eu quero o amor fluindo no casamento. Dá-me as fontes. Não tenha medo de pedir mais. Pedir o Espírito Santo nunca é egoísmo, é necessidade. Uma terra seca não produz frutos para alimentar ninguém. Você precisa ser regado para poder abençoar os outros. Hoje, olhe para a sua aridez. Onde está seco? No seu coração? Nas suas finanças? Na sua paciência? Leve essa área seca para Deus agora. Faça a oração de Axás. Diga: Pai, o Senhor me deu essa vida. Agora me dá a água para vivê-la. E prepare-se, porque quando Deus abre as fontes superiores e inferiores, o deserto floresce, a tristeza salta de alegria, e a vida volta a ter cor, sabor e brilho. Se você está sedento por esse refrigério, deixe o seu like como quem bebe um copo d'água gelada no deserto, e escreva nos comentários o seu pedido. Senhor, dá-me as fontes. Você já se sentiu uma fraude? Você olha para as pessoas ao seu redor e parece que todo mundo é forte, todo mundo é confiante, todo mundo tem a vida resolvida, menos você. Quando Deus te chama para fazer algo grande, a sua primeira reação é olhar para trás para ver se Ele não está falando com outra pessoa. Essa sensação de inadequação, de ser pequeno demais para a batalha, é o que chamamos hoje de síndrome do impostor. Mas na Bíblia, isso tem nome e sobrenome: Gideão. Bem-vindo ao 17º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje vamos entrar no livro de Juízes. A glória de Josué tinha passado. O povo tinha se esquecido de Deus e estava sendo oprimido pelos midianitas. A situação era tão humilhante que os israelitas viviam escondidos em cavernas e buracos nas montanhas. E é nesse cenário de derrota total que encontramos Gideão. Onde ele estava? Ele estava malhando trigo no lagar. Preste atenção nisso. Lagar é lugar de pisar uvas, não de malhar trigo. Trigo se malha no alto do monte, onde o vento leva a palha. Mas Gideão estava fazendo o trabalho errado, no lugar errado, porque estava com medo. Ele estava no fundo do poço, escondido, tentando salvar apenas o almoço do dia. Ele era a imagem do fracasso. E é exatamente aí que o anjo do Senhor aparece para ele e diz a frase mais contraditória da Bíblia: O Senhor é contigo, homem valente. Imagine a cara de Gideão. Ele deve ter olhado para a própria roupa suja, para o trigo escondido, para as mãos tremendo e pensado: valente, eu? O Senhor deve ter errado o endereço. Gideão respondeu com a honestidade de quem está ferido: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Onde estão as maravilhas que nossos pais contaram? Talvez essa seja a sua pergunta hoje. Se Deus me ama, por que estou desempregado? Se Deus é poderoso, por que minha família está destruída? A dor nos cega. Gideão continuou dando desculpas. Como livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Veja a identidade dele. Eu sou pobre. Eu sou o menor. Eu sou fraco. Mas Deus não aceitou a definição de Gideão. Deus disse: vai nesta tua força. Porventura não sou eu que te envio? Aqui está a chave de ouro para você recuperar os seus dias de glória. Deus nunca te chama pelo que você é agora. Ele te chama pelo que Ele sabe que você vai se tornar. Quando Deus olhou para Gideão no lagar, Ele não viu um fazendeiro medroso. Ele viu o general que derrotaria um exército inteiro com apenas 300 homens. Deus fala com o seu futuro. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Você se vê como um viciado. Deus te vê como um libertador. Você se vê como uma divorciada fracassada. Deus te vê como uma mulher virtuosa e restaurada. Você se vê como um jovem ansioso.
Deus te vê como uma coluna na sua casa. O problema não é quem você é. O problema é como você se vê. A batalha de Gideão começou na mente. Antes de vencer os midianitas, ele teve que vencer o espelho. Ele teve que aceitar que se Deus disse que ele era valente, então ele era valente, mesmo que os joelhos dele estivessem batendo um no outro. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, é a obediência apesar do medo. Deus disse: vai nesta tua força. Que força? A força de saber que eu sou contigo. A sua qualificação não vem do seu diploma, da sua conta bancária ou da sua experiência. A sua qualificação vem do eu sou. O grande eu sou está com você. Isso basta. Hoje, Deus quer te tirar do lagar. Ele quer te tirar desse buraco emocional onde você se esconde para não ser visto. Ele está projetando uma luz sobre você e dizendo: levanta-te, valente. Pare de recitar as suas fraquezas para Deus. Ele já sabe que você é o menor da sua casa. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu você de propósito, para que a glória seja dele e não sua. Se você fosse o mais forte, o mais rico e o mais inteligente, você diria: eu venci. Mas como você é quem você é, quando a vitória chegar, todos dirão: só pode ter sido Deus. Aceite o rótulo de Deus hoje. Rasgue o rótulo de fracassado que o mundo colou na sua testa. Coloque a armadura da identidade. Olhe para os desafios da sua semana não como um coelho assustado, mas como um leão que sabe quem é o seu pai. Você é quem Deus diz que você é, e Ele diz que você é mais que vencedor. Se você recebe essa nova identidade hoje, deixe o seu like e escreva nos comentários a frase que vai mudar a sua autoimagem. Deus me chama de valente. Você já se perguntou por que algumas batalhas na sua vida nunca terminam? Você luta, você vence um dia, mas no outro dia o problema volta com força total. É uma doença que vai e volta na família, é uma escassez financeira que persegue todas as gerações, é um ciclo de divórcios que parece uma maldição hereditária. Você clama a Deus por socorro. Você pede para Ele enviar fogo do céu e consumir os seus inimigos. Mas Deus fica em silêncio. E quando Ele finalmente fala, Ele não aponta para o inimigo lá fora. Ele aponta para dentro da sua própria casa. Bem-vindo ao 18º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje nós vamos tocar na ferida. Vamos falar sobre a reforma que começa em casa. Estamos em Juízes, capítulo 6. Gideão já tinha recebido o chamado. Ele já sabia que era um homem valente. O anjo já tinha subido aos céus. Gideão estava pronto para pegar a espada e cortar a cabeça dos midianitas. Mas na mesma noite, Deus apareceu para ele e disse: Gideão, calma, a guerra não é agora. Antes de você libertar Israel, você tem uma missão suicida para cumprir no seu quintal. Deus ordenou: toma o boi de teu pai e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Pense no peso disso. O pai de Gideão, Joás, tinha um altar de adoração ao diabo dentro de casa, e toda a cidade ia lá adorar. Deus estava dizendo: Gideão, você não pode ser o meu general lá fora, enquanto o seu pai adora demônios aqui dentro. Você não pode pedir a minha bênção pública enquanto tolera uma maldição privada. E isso nos ensina um princípio espiritual brutal. A autoridade espiritual nasce da santidade oculta. Muitos de nós queremos ser usados por Deus nos palcos, nos negócios, no ministério, mas temos altares de Baal escondidos no porão. O que é um altar de Baal hoje? É qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida ou que dá legalidade ao inimigo na sua casa. Pode ser um vício em pornografia que ninguém vê, mas que está drenando a sua unção.
Pode ser um ressentimento antigo contra seu pai ou sua mãe que você nunca perdoou. Pode ser um objeto oculto, um negócio ilícito, uma mentira que você sustenta há anos. Deus está dizendo hoje: derruba. Por que Deus pediu isso antes da guerra? Porque se Gideão fosse lutar contra os midianitas que adoravam a Baal, estando sujo com a idolatria de Baal, ele seria derrotado. O diabo não respeita quem joga no time dele. Você não pode expulsar demônios se você brinca com eles. Gideão teve medo? Claro que teve. A Bíblia diz que ele fez isso de noite, porque temia a família e os homens da cidade. Mas ele fez. Ele pegou 10 homens, foi lá no escuro e bum! Derrubou o altar, quebrou a imagem. E no lugar, ele construiu um altar ao Senhor. No dia seguinte, a cidade queria matar Gideão. Quem fez isso? Tragam ele para fora para que morra. Mas veja o livramento. O próprio pai de Gideão, vendo a coragem do filho, se converteu e defendeu ele. Quando você se posiciona, Deus muda a mente dos seus perseguidores. A atitude de Gideão quebrou a maldição daquela família. A partir daquele dia, ele não era mais o menor da casa. Ele era o Jerubaal, aquele contra quem Baal luta. Ele virou o inimigo número 1 do inferno. E isso é um elogio. Hoje, o Espírito Santo está passando uma lanterna nos cômodos da sua alma e da sua casa. Ele está perguntando: o que é isso aqui? Esse hábito, essa conversa, essa mágoa? Não tente justificar. Não diga: ah, Senhor, é do meu pai, é cultura da família. Se é contra a palavra, tem que cair. A vitória na segunda temporada da sua vida depende dessa limpeza. Você quer ver o milagre financeiro? Derrube o altar da avareza e da desonestidade. Você quer ver a restauração do casamento? Derrube o altar do orgulho e da pornografia. É doloroso? Sim. Pode gerar conflito? Sim. Mas é o único caminho para a glória. Deus não divide o trono. Enquanto houver um altar para Baal, não haverá fogo do céu no altar de Deus. Decida hoje ser o reformador da sua linhagem. Na minha casa, o vício para. Eu vou edificar um altar ao Senhor sobre as ruínas do passado. Se você tem a coragem de Gideão para fazer essa faxina espiritual, deixe o seu like como um golpe de martelo nesse altar e escreva nos comentários a sua declaração de guerra. Eu derrubo todo o mal na minha casa. Você já passou por um momento na vida onde parecia que você estava perdendo tudo? De repente, amigos se afastaram, o dinheiro diminuiu, o apoio que você tinha desapareceu. Você olhou para os lados e se sentiu vulnerável, exposto, e perguntou a Deus: Senhor, por que o Senhor está permitindo que eu fique tão fraco justamente na hora da batalha? Nós fomos ensinados que a bênção de Deus é sempre adição e multiplicação. Mas existe uma matemática estranha no reino dos céus, onde a bênção vem através da subtração e da divisão. Bem-vindo ao 19º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje vamos estudar um dos momentos mais tensos e reveladores da Bíblia, a peneira de Gideão. Estamos em Juízes capítulo 7. Gideão tinha obedecido. Ele tinha derrubado o altar de Baal. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele tocou a trombeta. O resultado foi incrível. 32.000 homens responderam ao chamado. Imagine a alegria de Gideão. Ele olhou para aquele exército enorme e pensou: agora vai. Com esse tanto de gente, nós vamos esmagar os midianitas. Gideão estava confiante nos números. Mas então, Deus falou. E o que Deus disse foi um choque. Deus disse: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Preste atenção nisso. O problema não era a fraqueza de Gideão. O problema era a força dele. Se eles vencessem com 32.000, eles achariam que eram bons. Eles roubariam a glória de Deus. Então começou o processo de corte. Primeiro teste, o teste do medo. Deus mandou Gideão anunciar: quem for medroso e tímido, volte para casa. Na mesma hora,
22.000 homens deram meia volta e foram embora. Imagine o coração de Gideão afundando. 2/3 do exército desistiram na primeira dificuldade. Sobraram 10.000. Gideão pensou: ok, 10.000 ainda dá para lutar. Mas Deus disse: ainda é muito. Segundo teste, o teste da água. Deus mandou descer as águas para beber. A maioria dos homens se ajoelhou e enfiou a cara na água, esquecendo do inimigo. Apenas 300 homens lamberam a água levando a mão à boca, ficando em alerta. Deus disse: é com esses 300 que eu vou livrar Israel. De 32.000 para 300, isso é menos de 1%. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite que a sua empresa diminua? Por que Deus permite que aquele relacionamento acabe? Por que Deus tira o seu chão? Para que você pare de confiar no chão e comece a confiar nas asas dele. Deus reduz os nossos recursos para aumentar a nossa fé. Enquanto você tiver um plano B, enquanto você tiver uma multidão para te aplaudir, você não vai depender totalmente de Deus. E Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. Talvez hoje você esteja chorando pelas perdas. Você está olhando para as cadeiras vazias na sua vida e se sentindo abandonado. Mas eu quero mudar a sua perspectiva. Isso não é abandono. Isso é seleção. Deus está peneirando a sua vida. Ele está tirando os medrosos, aqueles que só estavam com você na hora da festa. Ele está tirando os distraídos, aqueles que bebem água sem vigiar. Ele está deixando apenas os 300. Quem são os 300? São os leais. São os valentes. São aqueles que não precisam de número para acreditar no milagre. Deus prefere usar um pequeno grupo de pessoas cheias de fé do que uma multidão cheia de dúvidas. A vitória de Gideão com os 300 foi muito maior e mais gloriosa do que seria com os 32.000. Com 300, eles cercaram o acampamento, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e Deus fez o inimigo lutar contra si mesmo. A lição de hoje é dura, mas libertadora. Não tenha medo da redução. Se Deus tirou, é porque estava atrapalhando. Se Deus permitiu que você ficasse só com o essencial, é porque Ele vai fazer algo tão sobrenatural que ninguém vai poder dizer foi sorte ou foi competência. Foi Deus. Valorize quem ficou com você na fase difícil. Valorize o pouco que você tem na mão agora, porque esse pouco, consagrado a Deus, é mais do que suficiente para destruir os exércitos do inferno. Enxugue as lágrimas pela partida dos 32.000. Levante a cabeça, pegue a sua tocha e a sua trombeta. Você faz parte da elite de Deus. Se você crê que Deus está no controle dessa peneira na sua vida, deixe o seu like e declare nos comentários a sua confiança total. Com Deus, o pouco é muito. Você já passou por um momento na vida onde parecia que você estava perdendo tudo? De repente, amigos se afastaram, o dinheiro diminuiu, o apoio que você tinha desapareceu. Você olhou para os lados e se sentiu vulnerável, exposto, e perguntou a Deus: Senhor, por que o Senhor está permitindo que eu fique tão fraco justamente na hora da batalha? Nós fomos ensinados que a bênção de Deus é sempre adição e multiplicação. Mas existe uma matemática estranha no reino dos céus, onde a bênção vem através da subtração e da divisão. Bem-vindo ao 19º episódio da nossa série Dias de Glória. Hoje vamos estudar um dos momentos mais tensos e reveladores da Bíblia, a peneira de Gideão. Estamos em Juízes capítulo 7. Gideão tinha obedecido. Ele tinha derrubado o altar de Baal. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele tocou a trombeta. O resultado foi incrível. 32.000 homens responderam ao chamado. Imagine a alegria de Gideão. Ele olhou para aquele exército enorme e pensou: agora vai. Com esse tanto de gente, nós vamos esmagar os midianitas.
Gideão estava confiante nos números, mas então Deus falou. E o que Deus disse foi um choque. Deus disse: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Preste atenção nisso. O problema não era a fraqueza de Gideão, o problema era a força dele. Se eles vencessem com 32.000, eles achariam que eram bons, eles roubariam a glória de Deus. Então começou o processo de corte. Primeiro teste, o teste do medo. Deus mandou Gideão anunciar: quem for medroso e tímido, volte para casa. Na mesma hora, 22.000 homens deram meia volta e foram embora. Imagine o coração de Gideão afundando. 2/3 do exército desistiram na primeira dificuldade. Sobraram 10.000. Gideão pensou: ok, 10.000 ainda dá para lutar. Mas Deus disse: ainda é muito. Segundo teste, o teste da água. Deus mandou descer as águas para beber. A maioria dos homens se ajoelhou e enfiou a cara na água, esquecendo do inimigo. Apenas 300 homens lamberam a água levando a mão à boca, ficando em alerta. Deus disse: é com esses 300 que eu vou livrar Israel. De 32.000 para 300, isso é menos de 1%. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite que a sua empresa diminua? Por que Deus permite que aquele relacionamento acabe? Por que Deus tira o seu chão? Para que você pare de confiar no chão e comece a confiar nas asas dele. Deus reduz os nossos recursos para aumentar a nossa fé. Enquanto você tiver um plano B, enquanto você tiver uma multidão para te aplaudir, você não vai depender totalmente de Deus. E Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. Talvez hoje você esteja chorando pelas perdas. Você está olhando para as cadeiras vazias na sua vida e se sentindo abandonado. Mas eu quero mudar a sua perspectiva. Isso não é abandono. Isso é seleção. Deus está peneirando a sua vida. Ele está tirando os medrosos, aqueles que só estavam com você na hora da festa. Ele está tirando os distraídos, aqueles que bebem água sem vigiar. Ele está deixando apenas os 300. Quem são os 300? São os leais. São os valentes. São aqueles que não precisam de número para acreditar no milagre. Deus prefere usar um pequeno grupo de pessoas cheias de fé do que uma multidão cheia de dúvidas. A vitória de Gideão com os 300 foi muito maior e mais gloriosa do que seria com os 32.000. Com 300, eles cercaram o acampamento, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e Deus fez o inimigo lutar contra si mesmo. A lição de hoje é dura, mas libertadora. Não tenha medo da redução. Se Deus tirou, é porque estava atrapalhando. Se Deus permitiu que você ficasse só com o essencial, é porque Ele vai fazer algo tão sobrenatural que ninguém vai poder dizer foi sorte ou foi competência. Foi Deus. Valorize quem ficou com você na fase difícil. Valorize o pouco que você tem na mão agora, porque esse pouco, consagrado a Deus, é mais do que suficiente para destruir os exércitos do inferno. Enxugue as lágrimas pela partida dos 32.000. Levante a cabeça, pegue a sua tocha e a sua trombeta. Você faz parte da elite de Deus. Se você crê que Deus está no controle dessa peneira na sua vida, deixe o seu like e declare nos comentários a sua confiança total. Com Deus, o pouco é muito.